Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com a fé inteligente. Ele abençoa com a fé inteligente para todos os que nele confiam, todos os que se rendem, que se entregam, que se submetem à sua vontade. Todos os que se submetem à vontade de Deus, Deus lhes dá a fé inteligente que vai fazê-los permanecer para sempre. Aliás, nós falamos a respeito da fé, da consciência da fé ontem, mas uma das virtudes da fé se chama confiança. Não basta a pessoa ter fé para tomar posse de uma bênção de Deus. Não basta. É preciso que ela tenha fé para continuar na fé. É interessante isso. Veja só, nós temos assim muitos exemplos na Bíblia, E muitos exemplos, N exemplos de pessoas que receberam mundos e fundos, que conquistaram bênçãos magníficas. Porém, com o decorrer do tempo, aquela fé que conquistou as bênçãos não permaneceu, não teve estrutura para se manter na hora do aperto, das dificuldades, das tribulações. Então, uma coisa, amiga e amigo, é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você ter confiança em Deus. Fé em Deus é uma coisa, confiança em Deus é outra coisa. Você pode ter fé em determinado momento, como nós já falamos aqui muitas vezes, e sempre eu menciono os 10 leprosos. Os 10 leprosos, para mim, é assim é um exemplo clássico e que é fácil para todo mundo entender, porque dos 10, apenas um voltou, apenas um permaneceu, apenas um confiou. Os outros 9 foram embora, foram cuidar de suas vidas. Perderam, obviamente. Por quê? Porque não tiveram a confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de bênçãos. Outra coisa é você ter fé para se manter na fé, que se chama confiança. Se não houver confiança, a pessoa perde as bênçãos da fé. Sabia? Pois é. Então, a fé e a confiança andam juntas. Se separá-las, a fé vai ficar sozinha, vai se perder. Ela tem que se manter ali, permanentemente. Porque uma coisa é você alcançar um benefício por causa da sua fé. E veja só, quando eu falo de fé, muitas pessoas pensam assim, poxa, o bispo é um homem de fé, tem uma fé violenta, queria ter uma fé igual ao bispo. Presta atenção, não é assim não, não é assim não. Se eu tivesse a fé que muita gente tem e recebe as bênçãos, eu não teria que recorrer a médico, eu não teria que recorrer a remédios, eu não teria que recorrer a coisa nenhuma desse mundo, eu iria resolver todos os meus problemas. Mas não,
Eu tenho os problemas. E graças a Deus por eles. Porque se eu não os tivesse, então eu iria andar com peito de pombo, sabe? Todo empenado. Eu iria entrar no orgulho. Orgulho, a vaidade de ter aquela fé para resolver qualquer tipo de problema. Eu seria o meu Deus, meu próprio Deus. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Deus permite, Ele sabe que quando permite uma dor de barriga, isso não é para o nosso mal, não é para a gente ficar lamentando, reclamando, não. É para a gente aprender a viver na dependência dele, quer dizer, humilde. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. O que o senhor manda? Quando Deus, tirou o povo de Israel lá do Egito, isso nós aprendemos lá no Velho Testamento. Então, o povo dele viu, o povo de Israel, os filhos de Israel, viram as 10 pragas no Egito. Depois viram o mar vermelho se abrir. Depois eles viram sair água da rocha no meio do deserto. Depois eles beberam daquela água, comeram do maná, comeram das cordonizes, da carne. Eles estavam já fartos do maná. Eu estou cansado desse maná, eu quero carne. Então Deus mandou carne. Mandou carne. E eles comeram a carne que Deus mandou no deserto. Deus supriu todas as necessidades do seu povo, dos filhos de Israel, lá durante a sua caminhada, durante 40 anos no deserto. Mas você sabe quantos conquistaram a terra prometida desses milhões ou milhares de milhares, eu não sei quantos, mas sabe quantos? Apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Apenas 2 dos que saíram lá do Egito. Claro que muitos entraram porque nasceram no meio do deserto. Mas muitos, a maioria deles ficou no deserto. Por quê? Porque viram os milagres, provaram dos milagres, comeram dos milagres, tocaram nos milagres, mas não confiaram em Deus. Então não se iluda, minha amiga e meu caro amigo, mesmo você que é pastor, que é evangelista, que faz curas extraordinárias, prospera as pessoas, que abençoa as pessoas, não se iluda com essa autoridade, porque se você tem fé para abençoar o povo, obviamente você tem uma unção, mas não significa dizer necessariamente que na hora da dor de barriga você vai ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Uma coisa é você ter fé para tirar a dor de barriga dos outros. Outra coisa é você ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Eu não tive fé para tirar a minha própria dor de barriga. Eu não tive fé. Não tive. Então, como é que pode? E por que eu permaneço? Por que eu tenho permanecido 60 anos na presença de Deus? Por quê? Porque eu tenho confiança, eu mantenho a confiança na sua palavra. E confiança, minha amiga, confiar, uma coisa, por exemplo, a fé é aquilo que parece uma mágica. Seja curado em nome de Jesus, na hora vem a cura. Graças a Deus. Mas a confiança é a manutenção da fé. A manutenção da fé. É a fé constante. É a fé hoje, amanhã, depois de amanhã. É a fé sempre.
Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê. Ele não fala assim, ó, quem creu foi salvo. Não, ele fala crê. Você tem que crer hoje, amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Você tem que crer todo santo dia, que se chama confiança. Uma coisa é a fé, outra coisa é a confiança. E você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar as coisas. Você teve fé para ser abençoado, graças a Deus. Mas você tem que manter essa fé. A manutenção dessa fé, o desenvolvimento dessa fé, o crescimento dessa fé, vem com as lutas, com os dissabores, com as tribulações, com os problemas. Nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a depender de Deus. Quer dizer, a confiança é uma dependência de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Você sabe que lá em Apocalipse, nós temos lá as cartas, as 7 cartas, às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. Com licença. Então, nessas cartas que Jesus envia para os 7 anjos, que eram os pastores das igrejas, apenas 2 igrejas não foram censuradas. As outras 5 tiveram censuras do Senhor Jesus. Inclusive a primeira, que é a igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja forte, que Paulo participou da sua fundação, e era uma igreja muito saudável. Porém, no meio do caminho, ela deixou o primeiro amor. E Jesus censura. Não adianta o seu trabalho, não adianta as suas lutas, não adianta o seu sucesso, se você esqueceu do primeiro amor, ou deixou o primeiro amor. Por quê? Porque ficou muito atenta, o pastor ficou muito atento à igreja, que era forte, saudável, muita gente, fazia um sucesso. Ele tinha esquecido o primeiro amor. Esse é um grande problema, porque não manteve a sua dependência do Senhor Jesus. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Talvez você seja uma dessas pessoas e coloca a culpa nas pessoas, nos pastores, na igreja. Você coloca a culpa em todo mundo, menos em si próprio, quando na realidade você teve fé para conquistar algumas bênçãos, sim, graças a Deus, mas não teve fé para continuar na fé. Ou seja, não confiou, não dependeu de Deus. E depender de Deus é depender do que Ele falou, do que está escrito. Os momentos difíceis da minha vida, eu não tinha outra opção, eu tinha que esperar em Deus, depender, aguardar. Eu sabia, eu tinha certeza que toda aquela tribulação, todo aquele vendaval, tempestade, aquilo ia passar. Eu sabia, porque foi assim no passado. Foi assim no passado. Está escrito. Então, quando nós confiamos, nós esperamos, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Nós temos tido experiências muito bacanas, muito maravilhosas, aprendizados
Eu tenho pessoalmente aprendido a confiar em Deus. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é o farto conhecimento bíblico que vai fazer a gente ter automaticamente a confiança. Não. Mas você depender daqueles conhecimentos bíblicos, depender daquilo que está escrito. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava faminto, desesperadamente faminto, 40 dias sem comer, você pode imaginar. Ele estava faminto. Mas mesmo faminto, no calor da sua fome, ele não se curvou à sugestão do diabo, que era transformar a pedra em pão. Ele confiou naquela palavra que está escrito lá no Velho Testamento. Nem só de pão o homem viverá. E ficou esperando, aguardando no Pai. Isso é confiança. Dependendo do Pai. Você sabe que a falta de confiança em Deus, a dependência de Deus, faz a pessoa amaldiçoada. O próprio Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo, não é confiar nas outras pessoas, não. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso me achar o tal, achar que... Não. Eu tenho que estar sempre como o trigo curvado. Curvado, se eu tenho frutos, eu estou curvado. Minha amiga, meu amigo, aprenda uma coisa. Talvez você esteja caído por falta desse discernimento, desse entendimento. Você teve fé para conquistar muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas, eu tenho conhecido muitas pessoas que conquistaram coisas assim que eu fiquei assim, pô, como é que pode? Que fé! Essa é a fé. Mas hoje são pessoas caídas. Mesmo com aquela fé toda, estão caídas. E por que estão caídas? Porque não confiaram, não dependeram de Deus. Não mantiveram a sua dependência do que está escrito. E isso é que faz a pessoa ser vencedora ou não. Os desfechos das cartas apocalípticas, Jesus fala ao vencedor. Ao vencedor. Vencedor para Jesus é aquele que chega lá, não é o que chega em primeiro lugar, não. Vencedor é aquele que chega lá, que se mantém na fé, como exemplos de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida, os únicos que saíram do Egito. Então, minha amiga, nem Moisés entrou na terra prometida, ele ficou para trás, ficou no deserto. Moisés, que era íntimo com Deus. Só Josué e Caleb. Então, aprenda isso, pratique isso, dependa de Deus, porque confiar é depender. Quando você confia no dinheiro, você depende do dinheiro. Quando você confia numa pessoa, você depende daquela pessoa. Quando você confia em Deus, você depende da palavra que Ele prometeu. Só isso. E quando você depende da palavra que Ele prometeu, você pode ter certeza que você vai ser uma vencedora ou um vencedor.
porque você depende da palavra que saiu da boca de Deus. Essa palavra não volta vazia, ela cumpre o seu papel, porque saiu da boca de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. E tudo que ele falou tem que acontecer, chova, faça sol. Não interessa as circunstâncias. Não interessam as circunstâncias. Se você crê no que ele falou, e isso é que é crer, você esperar. Você depositou a sua fé em Deus, então você espera nele, confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E Deus está buscando pessoas que sejam assim. Deus está buscando pessoas que confiem na sua promessa, porque ter fé, em dado momento você tem fé para tomar atitude. Pá, eu vou aí, e faz, e acontece. Mas, para você manter-se naquela fé, você tem que ter fé. E isso se chama confiança. Confie em Deus. Confia. É como um casamento, né? Não adianta casar. Você pode casar, mas se no meio do caminho dá problema, então separa. Não. Com Deus tem que se manter. Quem casa com ele, depende dele, vive nessa dependência dele. Por isso ele é o primeiro na vida da gente. Se ele não for o primeiro na nossa vida, nós não vamos depender dele. Mas se ele for o primeiro, nós vamos obrigatoriamente depender dele. Aí está a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Porque os que são de Deus vivem na dependência dele. Os que não são, depende das pessoas, depende dos amigos, depende da política, depende dos favores dos outros, depende do dinheiro, depende, enfim, depende da sua cabeça, da sua sabedoria. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Saiba disso. Não adianta ter fé para conquistar o mundo e perder a alma. Você tem que ter fé para manter a sua alma no altar, na dependência de Deus. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Dependência dele. Isso se chama confiança. Confiar. Confiar. A Bíblia diz aqui, se eu não me engano, é o Salmo 49, diz que os servos, deixe-me achar aqui, por favor, esse versículo é muito bacana. Salmo 49, se eu não me engano, é isso aí. Graças a Deus que eu esteja certo. 49. Meu Pai. É muito bacana esse versículo. Não estou achando não, pessoal. Ele fala que, meu Senhor, deixa eu procurar aqui, dá licença. Você espera um pouquinho? Então aguenta aí mais um pouquinho só um pouquinho. Graças a Deus. Tem paciência para esperar, para aguardar? tem que ter, por isso que a gente tem que ter paciência, né? Para conseguir chegar lá, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Mas eu vou falar para vocês, não é o Salmo 49, é um salmo aqui que
Que muito interessante. Graças a Deus. Tem muitos versículos que falam sobre a confiança. Aqueles que confiam. Meu Pai do céu. Ele fala dos servos. Os servos. Graças a Deus. Nós temos o Salmo 125 que diz: quem confia no Senhor não se abala. Não se abala. Quer dizer, permanece ali, firme. Mas que coisa, Senhor. Como é que pode? Eu achei, estava aqui, eu li. Eu não estou achando aqui. Confiam. Oh, meu Senhor. Eu vou colocar aí para vocês. Eu vou deixar aí registrado, que aí eu vou procurar aqui no meu telefone. Mas é isso. Deus, amiga e amigo, se alegra quando nós ficamos na dependência dele. Na dependência dele. Aguardando por ele. Foi o que Jesus fez. Ele poderia ter transformado pedras em pães, mas ele ficou na dependência do seu Pai. É isso que agrada a Deus, isso que glorifica a Deus. Vale mais do que qualquer louvor, do que qualquer cântico. Vale mais do que ofertas. Vale mais do que dízimo, vale mais do que tudo. Você esperar no Senhor. Aliás, o dízimo é isso, né? Você dá os primeiros 10%, você devolve os primeiros 10% e confia, e espera, e aguarda que os 90% venham superar todas as necessidades, atender todas as necessidades. É confiança. E a confiança, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Não se abala. O monte de Sião está firme até hoje. Está lá. Mesmo em meio à guerra, está lá o monte de Sião. Não se abala. Isso é para arrebentar. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.